Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vou pedir para vocês colocarem o fone, por gentileza. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui essa tarde. Hoje, a ideia é a gente bater um papo sobre transformação de dados não estruturados utilizando inteligência artificial. Então, para isso, gostaria de convidar aqui Glauco Gagliardi. O Glauco, ele foi responsável pela estruturação e desenvolvimento da área de Corporate Actions no Brasil, no Credit Suisse. Atualmente é responsável pela área de custódia no Credit. Seja bem-vindo, Glauco. Obrigado. Gostaria de convidar também o Thiago Rota. Thiago Rota é diretor de inovação e transformação digital na Microsoft. Hoje é responsável por vários projetos com ênfase em inteligência artificial no Microsoft Brasil. Obrigado, Thiago. Quero convidar também o Cadu Martins. Cadu é CEO da BDS. Vamos lá, Cadu. Mais de 30 anos de experiência aí no tratamento de dados no mercado. Obrigado, Cadu. E também gostaria de convidar aqui Daniel Kaczynski. Daniel Kaczynski, mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, responsável pela área de desenvolvimento de produtos na B3. Bom, pessoal, primeiro queria agradecer novamente a presença de vocês. Eu acho que tá funcionando, Thiago? Estão ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Acho que essa discussão é bastante relevante para o mercado. A gente vem percebendo uma democratização, na verdade, na utilização de soluções com inteligência artificial. De um tema que, na verdade, não é novo, né? Então, quando a gente olha para a inteligência artificial em si, esse assunto já vem sendo discutido na academia, por exemplo, desde a década de 70, se eu não me engano. Então, o que a gente vem percebendo, no entanto, é de verdade um acesso mais fácil a recursos de inteligência artificial que, na verdade, aceleram a adoção de abordagens desse tipo. Então, acho que aqui, mais do que falar também sobre a utilização de dados não estruturados, utilizando essa abordagem, as empresas hoje têm um desafio. E um desafio muito grande, eu diria, que está muito relacionado em como começar. Então, será que é simplesmente começar a utilizar uma API já pronta de um provedor de tecnologia? E isso vai fazer com que eu tenha sucesso no tratamento dessas informações? Então, um pouco do que a gente gostaria de discutir aqui nesse painel é também sobre esses desafios e por onde as empresas deveriam começar em iniciativas desse tipo. Eu acho que, inicialmente, gostaria até de convidar o Thiago a explicar para a gente um pouquinho mais, contextualizar para a gente o que é inteligência artificial, quais recursos hoje a gente tem disponível e, no seu caso, como é que a Microsoft está ajudando as empresas em iniciativa desse tipo. Legal, Cogis. Obrigado, boa tarde, pessoal. Bom, acho que é igual o Cogis estava falando, né? A inteligência artificial não é novo, não é um tópico novo. Na academia vem sendo discutido desde a década de 70. Eu digo que, na verdade, os algoritmos de inteligência artificial eles foram criados desde a década de 50. O ponto é que, naquela época, a gente não tinha dados o suficiente, não estruturados, que pudesse, de fato, usufruir do potencial dos algoritmos que eram criados naquela época. E o outro grande desafio que existia, ainda na década de 50, 60 e 70, era obviamente o poder do processamento que esses algoritmos tinham disponível para poder ser executado.
E aí, com o tempo, obviamente, isso foi mudando. Hoje, a gente vê uma explosão de dados não estruturados. Eu digo que hoje, mais de 80% dos dados presentes no mundo são dados não estruturados. E entende-se como dado não estruturado um dado que precisa ser interpretado. Não fique imaginando que a gente está falando apenas de texto. A gente está falando de áudio, a gente está falando de imagem, a gente está falando de vídeo. Tudo isso são dados não estruturados que, de alguma forma, precisa ser interpretada. E aí, com isso, a gente também passou a ver a necessidade de ter um maior processamento. E a gente vê, né, o quão fácil é hoje adquirir ou ter acesso a uma plataforma que possui um hardware super potente para poder executar os algoritmos mais sofisticados que começaram a surgir depois da década de 50. E com isso, obviamente, se deu aí a explosão, né, do início da inteligência artificial, que nada mais é do que a gente conseguir colocar nos computadores a possibilidade deles conseguirem interpretar a informação não estruturada tanto quanto o ser humano consegue interpretar. Obviamente existem os desafios de treinamento, a gente vai falar um pouco disso aqui hoje, mas a inteligência artificial por si só está muito relacionado a essa possibilidade de poder transmitir o ensino sobre um assunto para um computador poder te ajudar a decidir. Não é te substituir, mas é poder acelerar determinadas coisas que nós fazemos hoje e que de fato é mais complexo. E a gente vê um pouco dos conceitos, né? Machine Learning, todo mundo começa a ter alguns buzzwords aí, onde, inteligência artificial é uma coisa, Machine Learning é outra coisa. Na verdade, um pertence ao outro. A inteligência artificial é mais o conceito mais amplo. Machine Learning está muito relacionado, obviamente, a essa possibilidade de poder fazer com que você tenha um algoritmo capaz de aprender com o tempo. E aí existem várias técnicas. O supervisionado, o não supervisionado, aquilo que também a gente chama de reinforcement, que é ele aprende com os próprios erros. Existem várias formas com que a gente consegue implementar hoje um algoritmo de machine learning, de aprendizagem de máquina. A Microsoft em si, ela tem suportado os clientes no aspecto de poder prover uma plataforma que democratiza a utilização da inteligência artificial. O que a gente quer dizer com democratização? Primeiro, é tirar a complexidade por detrás dos algoritmos e ao invés das empresas se preocuparem em entender o que aquele algoritmo faz, ela deveria se preocupar muito mais com o business dela, com o negócio. E deixar que a própria empresa de tecnologia possa prover métodos com que você tenha um algoritmo sem se preocupar com o que ele está executando por detrás, mas que você possa fornecer simplesmente um input de dado, que é aquilo que você realmente sabe muito sobre o assunto. E ele então fica responsável por fazer esse processamento e te entregar um output que te ajude então a tomar decisões. Isso que a gente quer dizer de democratização, dar acesso a qualquer tipo de empresa, de uma startup até uma grande empresa, poder ter acesso, universidades, né, alunos, a poderem ter acesso a uma plataforma e essa capacidade de inteligência artificial que existe no mundo de hoje. E mais do que isso, é ajudar o cliente, inclusive, a construir uma estrutura para que ele possa se adaptar a um novo modelo, que a gente também vai falar um pouco aqui. Existe todo um modelo novo de governança, da forma como você tem que passar a tratar o seu dado. Talvez um novo time, muito provável, um novo time que tenha que ser construído dentro da empresa para poder dar continuidade aos projetos de inteligência artificial. E a Microsoft tem, obviamente, o expertise para poder ajudar. A B3 aqui é um exemplo, junto com parceiros extremamente capacitados em poder fazer entrega de projetos como esse. Então, acho que vai mais ou menos nessa linha. Legal, Thiago. Recentemente, num artigo da Harvard Business Review, basicamente, ela classificou em 3 grandes grupos as iniciativas que uma empresa poderia adotar, por exemplo, com inteligência artificial para resolver seus problemas de negócio. Então, basicamente, ela fala o seguinte, olha, uma iniciativa que faria muito sentido para negócio aplicar inteligência artificial é para automatização de processos. Eu acho que esse é o mais óbvio, né? O segundo é para tratar grandes quantidades de informação para que no final do dia você tenha insights com isso. E o terceiro grande grupo trata de uma questão que eu acho que é ainda mais complexa, que é de engajamento. Então, como é que eu consigo utilizar inteligência artificial para engajar clientes e, em determinados momentos, também funcionários com iniciativas internas? Então, esses 3 grandes grupos, na verdade, compilariam as iniciativas de inteligência artificial.
Glauco, na sua experiência, na sua rotina dentro do Credi, qual que é a sua opinião, na verdade, sobre esses 3 tópicos e como isso está relacionado ao seu dia a dia? Como é que você acha que a inteligência artificial poderia contribuir no seu dia a dia? Como é que funciona hoje lá dentro? Boa tarde, obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Na verdade, meu dia a dia hoje é muito processo, né? Então a gente tem processo na abertura, fechamento e tudo mais. Isso vem, a inteligência artificial vem justamente para a gente ganhar tempo e poder cada vez mais processar essa maior quantidade de dados de maneira ágil, entregar para os nossos clientes isso o quanto antes e fazer assim, não diria que para a gente na questão de processo é basicamente isso. A gente teve demandas já por conta disso, porque assim, eu tenho clientes que demandam já uma informação não estruturada que eu levava 2 dias para processar e hoje já com a parceria que a gente já está tendo com relação as informações estruturadas, eu processo em horas. Então, esse é o grande ganho, sempre pensando do lado do cliente em melhorar a vida dele. Acho que para a gente que é cidadão comum, não entende muito dessa parte artificial, de algoritmo e tudo mais, acho que é buscar comodidade para o cliente com confiança dos dados que estão sendo gerados e entregues para eles no final da história. Então, esse é o grande desafio que a gente tenta implementar no nosso dia a dia. E, assim, a equipe lá, em geral, sempre foi muito reduzida. Então, na essência, a gente sempre buscou automação para melhorar a nossa vida também. Porque a gente tinha esse desafio de processar aquilo com aquela quantidade de gente. Então, a equipe entende que isso vai ajudar a melhorar a vida deles no dia a dia. Então, eles, em geral, a gente tem um engajamento muito grande da equipe para desenvolver novas aplicações que venham ajudar a gente no dia a dia. E no final da história também, o mais importante para a gente é poder entregar o melhor dado possível com o maior aproveitamento na ponta final, que é o cliente. E qual o tamanho do time que você tem lá, Glauco, que trata essas informações? Hoje, entre processamento da custódia toda e as informações que a gente repassa, somos em 9 pessoas para atender 3 empresas do conglomerado. Então, isso vai de private banking, corretora e banco de investimento. Entendi. No seu caso, Daniel, eu acho que o seu desafio na B3 é um pouquinho diferente do Glauco, né? Então, pelo que eu entendi, você desenvolve soluções, então, para o seu cliente final. Você podia explicar um pouquinho para a gente como é que são tratadas essas informações, que tipo de dado não estruturado você vê com os serviços que você hoje oferece e como é que você acha que poderia contribuir com inteligência artificial ou com processos para o mercado em geral? Bom, boa tarde a todos. O serviço, antes de falar um pouquinho do serviço, eu acho que é importante, eu vou pegar um pouco aqui o que o Glauco falou e o que foi falado mais cedo aqui pelo Thiago, que é muito importante você ter um time que você construa para poder atender esse tipo de demanda, né? Então, existe dentro das companhias, acho que existe uma parte de como trabalhar com TI que já é uma parte conhecida, que todos nós sabemos como lidar. E quando a gente entra nessa esfera de inteligência artificial, e especialmente no caso da B3,
de criar produtos com inteligência artificial para terceiros, acho que aí você precisa de um time que esteja apto a fazer isso, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente pensou quando a gente começou esse produto foi quais são as grandes dores dos nossos clientes finais. Então, tivemos reuniões aí com o Glauco, com a equipe dele, com outros bancos, com outros custodiantes, para entender de fato quais eram os processos que precisavam ser automatizados. Acho que a automação de processos, como você mesmo falou, Cogice, é o easy win, né? Para um primeiro produto, para um primeiro teste, para colocar o pé na água mesmo, acho que esse é a forma mais fácil de uma empresa começar a ofertar o seu primeiro produto. Então, mapear bem quais são os processos e onde estão as dores nesses processos dos seus clientes finais e entender como que criando uma solução com inteligência artificial você traz uma facilidade maior. Então, no caso do Glauco, foi limitar a quantidade de dias e de homens-hora que ele precisava para, enfim, rodar algumas rotinas. Mas, enfim, é tudo nessa linha de você conseguir, de fato, tornar a vida do seu cliente final um pouco mais fácil. Então, nós, como criadores de produto, né, e não como consumidores final, como é o caso do banco ou do Glauco aqui, acho que a primeira parte foi uma parte muito de design thinking, né? Então, de ir ao cliente, entender a dor do cliente, prototipar uma solução, pedir para o cliente testar esse protótipo, pedir para o cliente voltar com alguns feedbacks que a gente pudesse utilizar para fazer modificações necessárias ao sistema. E isso é um ciclo que perdura pelo menos umas 3 ou 4 iterações até você ter uma primeira leva, né? Até você ter de fato um piloto que você possa começar a pedir para os seus clientes testarem de uma maneira um pouco mais estruturada. Então acho que essa parte de design thinking foi muito importante. A gente teve que montar dentro da nossa equipe uma célula que pudesse trabalhar com essa metodologia, que entendesse a importância disso e que pudesse de fato estruturar esse feedback dos clientes, essas informações que a gente captava com eles. Acho que a segunda coisa, o segundo desafio para a gente foi como nós ainda estávamos criando dentro de casa as competências necessárias para trabalhar com inteligência artificial, foi a escolha de parceiros. Então hoje nós temos 2 parceiros aqui, né? A BDS, o Cadu já vai falar, o Thiago já falou do ponto de vista da Microsoft, mas é pouco provável que uma empresa que ainda não tenha historicamente não esteja fazendo soluções de inteligência artificial consiga fazer isso imediatamente sem ter um parceiro que faça uma transferência de conhecimento, sem ter uma educação, uma capacitação de equipe. Então acho que essa foi a segunda parte que de fato foi muito importante para a gente, foi a seleção desses parceiros. E o que nós fazemos hoje, só porque a gente não comentou antes, né, só para dar um pouquinho de color aqui para vocês, o que nós fazemos de fato é o seguinte. Então, quando há assembleias de empresas de capital aberto que deliberam sobre o pagamento de algum tipo de dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação em ações ou bonificação em dinheiro, essa informação ela está dentro da ata da assembleia, publicada num jornal, num texto, que não é necessariamente um dado que esteja estruturado. Então a competência aqui, o que nós tentamos evoluir foi como eu extraio essa informação do jornal, ou da ata, ou enfim, de algum documento de texto e transformo isso num dado que seja facilmente utilizável numa planilha ou num sistema que faça o fechamento e vai ter que prever quanto que vai ter de dividendos entrando num determinado dia. Num primeiro momento a gente fez com apenas esses 4 tipos de eventos corporativos, mas a ideia é incluir toda a esfera de eventos corporativos que existem hoje na B3, na depositária da B3, que são aproximadamente 30. Então a terceira, talvez e última coisa que eu vou falar aqui para poder passar em diante é a importância do piloto e a importância de fatiar o problema em blocos que são mais facilmente deglutíveis. Então não faria sentido para a gente de uma única vez criar um produto que conseguisse entregar os 30 tipos de eventos corporativos de uma única vez. Então quais são os 4 mais frequentes, o que resolveria 85% dos problemas do Glauco de uma única vez. E aí sim, depois a gente vai tratando os casos mais específicos, talvez mais difíceis, né, de serem atacados, mas fatiar o problema certamente ajudou bastante a gente. Legal. Agora, esse tratamento de dados de eventos corporativos também não é uma coisa nova, na verdade. Cadu, em mais de 30 anos de estrada, como é que essas coisas foram sendo tratadas? Como é que essas coisas evoluíram ao longo do tempo?
Boa tarde. Eu comecei no mercado financeiro em 1978. Então, eu estou há 40 anos inserido na indústria de commodities. Naquele momento não existia a BVMV, a B3, era a bolsinha, e peguei toda a formação da indústria de commodities no Brasil e sempre fui um apaixonado por dados e sempre estruturei dados de várias maneiras. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente não pode se apaixonar por tecnologia, porque todas elas, de várias maneiras, vão desaparecendo muito rapidamente. Eu peguei a época do Stockmaster para digitar e enxergar a cotação. As notícias e os fechamentos vinham em rolos de papéis da Reuters. A gente passava as informações para os nossos clientes por telex e era uma correria para ver quem mandava o telex para a cooperativa de café mais rapidamente possível. Em 1978, a corretora que eu trabalhei, que era uma americana que veio para o Brasil, tinha um canal de voz ao vivo com o operador brasileiro no pitch de Chicago. Então são coisas que existem, estão em funcionamento e vão se transformando, e a gente passa a usar outras coisas sem perceber como é que elas eram até no passado. Em 93 eu saí do mercado financeiro, montei uma empresa de tecnologia e criei a BDS, que é uma solução de ser um integrador de dados críticos, facilitando o operacional dos nossos clientes para que eles possam focar nos seus estratégicos. A nossa primeira fábrica de dados começou com 4.000 séries e tinham 10 pessoas nessa fábrica. Hoje tem 700.000 séries por dia e tem uma pessoa só. Então, uma das coisas que o Kaczynski falou é de que, claro que esse Easy Win de automação vai ser a primeira leva que a inteligência artificial vai resolver. É verdade, mas o que eu percebo é que tem muito mais informação chegando na mão dos usuários e dos sistemas, e o que era 4.000 são 700.000, e a gente que sempre mexeu, e o talento da nossa empresa é mexer com dado quantitativo de série temporal, a gente passou a mexer com qualquer dado, em qualquer formato, em qualquer layout, para entregar para qualquer usuário e qualquer sistema. E então isso amplia e sai de 700.000 séries e vai para uma imensidão de dados que a gente vai passar a lidar com isso. Então, assim, as tecnologias estão mudando. Eu já vou comentar como é que a gente, como empresa, entrou em inteligência artificial. A gente teve que se renovar ao longo desses... A empresa existe há 23 anos. É uma empresa muito movida a desafio. Eu sou uma pessoa que comecei em 78 com indústria de commodities, lancei vários mercados, lancei mercado de opções no Brasil, criei uma startup em 2000 com 11 milhões de dólares do SoftBank, da Telmex. Então, assim, eu sou movido a desafio e é isso que nos mantém atualizado. E se a gente não conseguir enxergar para frente o que está acontecendo, a gente vai rapidamente tá fora do jogo. A gente teve a sorte de conseguir fazer essa parceria com a B3 e com a Microsoft e conseguimos montar alguns projetos que estão indo para o mercado já desde o ano passado. E fomos convidados recentemente para fazer parte dos 2 maiores centros de empreendedorismo e tecnologia da América do Sul, e provavelmente em maio a gente vai estar comunicando para qual deles a gente está indo. Legal. O ponto, acho que interessante do que você até mencionou, né, Cadu, que nem sempre só o desejo de fazer é suficiente. Em uma pesquisa recente publicada pela Deloitte, por exemplo, mais da metade dos executivos que responderam essa pergunta disseram o seguinte: minha maior dificuldade é conseguir criar um produto e integrar isso com o que já existe dentro da minha empresa. Então, isso é um desafio muito grande. O segundo ponto, mencionado nessa pesquisa também, está muito relacionada ao conhecimento necessário para executar projetos dessa maneira. Então, meu ponto aqui como é que as empresas, então, estão se organizando para endereçar iniciativas desse tipo. Então, eu conseguiria, por exemplo, simplesmente aproveitar o time que eu já tenho e colocar
amanhã uma iniciativa de inteligência artificial para ser executada com esse time? E aí, Thiago, gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse tema. Legal, legal. Eu ia até comentar, porque o Daniel comentou algumas coisas, o Glauco também. Acho que uma das coisas que passa pela cabeça de qualquer empreendedor, de qualquer empresa hoje é: poxa, eu vou botar inteligência artificial, e aí? Quantas pessoas eu vou demitir? Todo mundo pensa na redução porque, de alguma maneira, a tecnologia vai assumir o papel de alguém. Mas, na verdade, vocês estão percebendo que nos comentários não é bem assim que funciona. Na verdade, as empresas passam a criar algumas células específicas sobre o assunto que são responsáveis por ensinar aquela tecnologia a realmente ter o comportamento esperado. O que eu vejo hoje em dia é, de fato, Cogice, as empresas estão cada vez mais tentando se especializar no próprio business, porque sabem que a tecnologia por si só, ele não precisa aumentar o número de engenheiros de software dentro da companhia para poder conseguir fazer o business dele com inteligência artificial. Na verdade, ele precisa aumentar o expertise dele no próprio negócio para conseguir ensinar a inteligência artificial e entregar para ele, então, os insights mais corretos. Sem isso, com certeza, qualquer projeto que você começar, mesmo que você tenha um time de 100 engenheiros formados no MIT, você não vai conseguir sair do outro lado. Infelizmente, você não vai sair do outro lado. Mas o que eu posso falar é, se você tem realmente pessoas capacitadas naquele assunto específico que você quer ensinar a tecnologia, é muito provável que você tenha muito mais sucesso. Só que para isso vai exigir que você mude um pouco o próprio processo da empresa, né? Existe uma governança que você vai ter que setar. Então, será que eu tenho que retreinar o modelo? Será que se as pessoas começarem a não concordar com o tipo de resposta que a inteligência artificial está me dando, ou o tipo de insight, eu tenho que fazer alguma coisa? Como é que eu faço? Né? E são essas pessoas, experts no assunto, que vão julgar, vão fazer a avaliação e o retreino. Né? Vai fazer o treinamento supervisionado para falar assim, será que as pessoas não estão gostando da resposta ou porque realmente a resposta está errada? E isso não é o engenheiro de software, por exemplo, que faz essa análise. Quem faz essa análise é os experts ali da célula, como o Daniel também havia mencionado. É os parceiros que nem sempre têm só a expertise na tecnologia, mas têm uma expertise no mercado e sabem qual é o comportamento do mercado. Então eu vejo isso muito acontecer hoje em dia. E Daniel, para você, nesse serviço que você mencionou, essa transformação, além do design thinking, de ouvir o cliente, foi possível iniciar um projeto como esse com a mesma equipe que você já tinha ali? Que tipo de mudança foi necessária? Acho que na parte comercial foi mais essa mudança de metodologia mesmo, de desenvolvimento de produto. Então, adotar de fato o design thinking, adotar isso como uma filosofia para poder criar o produto. Mas o que nós vimos em TI foi uma contratação grande de novos profissionais para poder nos auxiliar depois na sustentação desse produto, né? Então, uma coisa foi a geração, criação, mas a sustentação. Então, hoje a B3 tem um centro de excelência em inteligência artificial. E aqui eu queria aproveitar o que o Thiago comentou a respeito da governança, né? Então, esse centro de excelência, ele é responsável hoje por ajudar, e aqui é bem importante essa palavra, né? De fato ajudar mesmo as áreas de negócio a entender quais são as tecnologias que estão disponíveis para auxiliá-las na automatização de processos ou em outras coisas nesse sentido. Auxiliar essas áreas na compra de maquinário. Então, quer dizer, não é uma área de negócios que vai necessariamente conversar com um parceiro e sair comprando máquinas ou sair, enfim, fazendo gastos grandes em TI. Precisa entender de fato quais são os padrões da casa, o que a casa já conhece em termos de manutenção, como isso vai ou não vai vai demandar bastante da equipe de sustentação. Então, acho que você tem uma gama toda aí de profissionais de TI que precisam ser contratados de fato para formar esse centro de excelência dentro de casa. Então, tem de fato aí uma contratação e acho que tem uma qualificação, ou seja, você tem que conversar um pouco com o pessoal de negócios para que eles entendam as vantagens de inteligência artificial e como isso pode trazer um resultado benéfico para o negócio. Então, na parte de produtos, isso é mais fácil, porque é de fato criar um produto que a gente possa monetizar e que traga uma nova linha de receita para a companhia, ou enfim, que melhore a imagem da companhia junto aos seus clientes. Acho que isso é uma coisa um pouco mais óbvia. Mas quando são processos internos, como são os processos do Glauco,
aí talvez seja um pouco mais difícil, né? Porque tem que mostrar de fato que eu consumo menos horas, então tem equipe disponível para fazer outras atividades, ou então, enfim, são coisas um pouquinho mais difíceis não são impossíveis, mas são mais difíceis de serem mensuradas. Então, no caso da B3, como uma empresa criando produtos, acho que a gente viu uma mudança significativa na equipe de TI e uma mudança de mindset importante na equipe comercial. Mas talvez fosse interessante ouvir um pouco do Glauco, como isso foi no banco para ele. Bom, do nosso lado lá ainda não teve nenhum grande movimento, assim, questão de redução. Até porque, como eu disse, a gente tem uma demanda grande de processos que a gente roda no dia. Então, o que está acontecendo sendo bem franco, é dando mais qualidade de vida para o profissional. E hoje, malemar, levantar para ir ao banheiro, coisa do tipo. Coisa que faz parte da correria do mercado. E então, assim, você começa a dar o cara começa a respirar melhor, começa a pensar diferente e pensar no que ele pode proporcionar de melhor ali, não só para ele ali no dia a dia, mas para o cliente. Então, assim, tudo leva a melhorar como um todo o processo, para ele e para a ponta final, que vai receber um serviço melhor, rápido. Então, assim, o grande ganho nosso é isso, é poder também, aproveitando o que o Cadu falou, novos produtos, que hoje ele processa muita coisa, e no que as palestras que aconteceram aqui antes, com novos fundos sendo lançados, novos produtos sendo lançados, assim, é óbvio que isso vai impactar a gente no dia a dia e a gente vai ter que processar isso de alguma maneira. Então, assim, melhora e automaticamente você consegue dar uma fluidez maior de dados e coisas que você pode processar no dia, aumentar a gama, né, de trabalho que a gente presta hoje. Então, a gente sempre entende que essas inovações em linha com a inteligência artificial vão trazer sempre algo bom para a instituição, que é abrir para novas possibilidades. É isso que a gente busca lá no Credit Suisse, é sempre se reinventar e buscar novas possibilidades para a gente crescer. E não, assim, é um mercado muito competitivo. Então, se a gente não fizer nada, ficar parado vendo as coisas passar, a gente está fora. Uma coisa é verdade, né? No passado a gente via a área de TI demandando muito mais para as áreas de negócio. E hoje as áreas de negócio é que, na verdade, deveriam ser os demandantes, principalmente em inteligência artificial, para a área de TI. São eles que têm o domínio sobre o assunto e não a área de TI, então a gente tem que ter uma inversão. Mas, mais do que isso, é ter a conexão entre a área de negócio e TI de uma forma mais harmônica, porque senão começa a ter uma discrepância muito grande na forma como cada área pensa e, com certeza, o projeto não vai para frente. E as áreas também estão se transformando, né? Então, o próprio Daniel estava me contando que ele tem cientista de dados dentro da área dele, que é uma área de negócio. Exato, exatamente. Então, é uma área que também teve que se transformar para atender essas novas demandas. Da mesma maneira que o Cadu, né, Cadu, com esses 30 anos de estrada, o modelo de desenvolvimento, imagina que tenha mudado também. Como é que você, como CEO BDS, alterou a sua empresa, alterou a sua organização para conseguir desenvolver produtos dessa maneira? Eu vou caricaturar aqui um pouco, mas eu acredito que tem muitas pessoas que estão aqui que são gestores ou pessoas de tecnologia que atendem as áreas de gestão, mas eu vou dizer assim, esqueça a tecnologia, porque a tecnologia está ficando cada vez mais fácil
e a gente vai conseguir fazer coisas com ela que eram inimagináveis há pouco tempo. 15 anos atrás, se eu fosse colocar minha fábrica de dados na nuvem, me custava R$200 mil por mês. Essa mesma nuvem da Amazon ou do Azure hoje custa R$13 mil por mês. Eu não tive que fazer nada. Hoje em dia, eu tenho um sócio que instalava SQL. Você não tem mais nem que saber instalar SQL. Você pega uma máquina, cria na nuvem, a máquina está criada e pronto. Em segundos. A gente fez uma POC de um projeto que a gente usaria qualquer máquina, Windows, Linux, em qualquer nuvem, em qualquer lugar do mundo, ou até functions, que não é nem uma máquina. Você joga uma função dentro do Azure e ele te dá a resposta disso. Eu peguei o client server entrando no mercado, foi o primeiro projeto client server a ser feito dentro do Banco Itaú. Hoje em dia, client server já é uma coisa totalmente ultrapassada. Então, assim, esquece tecnologia. Agora, claro, a gente usa muito tecnologia e tudo que a gente faz é com tecnologia. Então, esquece no sentido de achar que vai dominar, colocar bits and bytes, vai ter especialistas, porque hoje em dia você tem especialista de tudo em qualquer lugar do mundo. Então, a primeira coisa é evitar ao máximo de ter que fazer isso in-house e pôr a mão em tecnologia. Esse projeto não existiria se não tivesse a B3 e a Microsoft. Então, assim, e a gente hoje está indo para tentar contratar gente em qualquer lugar fora do Brasil, porque os especialistas, muitas vezes, dessas tecnologias nem vão estar aqui. Então, eu volto aqui para o desafio do Cogence, que essa antecipação da agenda de proventos que a B3 está puxando e é foco desse projeto existe há 20, 30 anos, desde que tem companhias listadas, que tem proventos que impactam preços e outros que não impactam. E isso está sendo resolvido há muitos anos de várias maneiras. E o que está sendo feito agora é uma automatização extremamente rápida, inteligente, que vai evitar que vários clientes, vários bancos, vários gestores tenham que fazer isso de uma forma humana e manual que eles estavam fazendo. Agora, se as 500 companhias listadas e a Bolsa e uma CVM se reunissem e falassem, olha, vamos preencher aqui uma ficha, um formulário e colocar tudo isso aqui desta maneira, esse problema nem existiria para a inteligência artificial. Como não existe uma série de outras questões. Eu mexo com fundos da Ambima desde que era Ambid. E tem coisas que eu falo, como assim? Essa informação não tem, está errada? Se a Ambima conseguisse fazer com que os gestores mandassem as informações de determinadas maneiras num determinado timing, várias outras coisas estariam resolvidas. Hoje no Brasil você tem nota de serviço municipal, que são 5 mil municípios e elas são feitas muitas vezes o corpo dela à mão. E um escritório de contabilidade nos chamou e falou, olha, você vai ganhar milhões se você conseguir automatizar tudo isso. Só na Coca-Cola tem 30 pessoas digitalizando nota do Brasil inteiro. Aí eu falei, bom, mas eu vou fazer isso. E depois vem um governo, desburocratiza e dá uma penada, no dia seguinte isso deixa de existir. Então a gente está vivendo uma era que muitas das coisas, até que a inteligência artificial estará fazendo, vai deixar de existir numa penada. Mas aí a gente vai partir para outras. Nesse caso, a nossa empresa não mexia com machine learning há um ano atrás. E qual foi a dificuldade? E qual foi a vantagem? Porque a gente concorreu contra empresas que eram muito mais especialistas do que a gente. A gente mexe com proventos há mais de 20 anos. A gente sabe o que acontecia diariamente com proventos há 20 anos. Então, na hora que a gente teve que pegar essa tecnologia que está totalmente encapsulada hoje pela Microsoft no Azure, você vai ter que aprender muito pouco e vai ter que aprender como usar esses encapsulamentos e os modelos que tem e tudo mais. Mas você não vai entrar num modelo estatístico, matemático, profundo, como teria que entrar há anos atrás. E o fato da gente conhecer esse problema fez com que a gente gerasse um aprendizado nesses modelos extremamente positivo. E além de que a gente destacou
criou uma célula para isso, colocou pessoas jovens, porque não adianta a gente, depois de uma certa idade, querer entrar em certos conhecimentos quando essa garotada está mastigando isso o dia inteiro. Das pessoas que hoje é um dos líderes da equipe fez um TCC na faculdade usando reconhecimento de imagens com as tecnologias do Google, então estava alucinado por causa disso. Então, quando você solta essas tecnologias na mão dessa garotada, isso aqui, eles ficam lá brincando mais do que videogame. Então, a gente tem que saber lidar com esse potencial, com essas pessoas e entender que a gente está simplesmente resolvendo um negócio. E tem outros casos que nos chamaram que a gente falou, mas aqui não é inteligência artificial, isso aqui é um reconhecimento de um OCR. Tem outros casos que é um híbrido entre Data Integration, OCR, Machine Learning. Então você tem que ter uma capacidade de saber o que usar, como usar, em que momento usar cada uma dessas tecnologias. Mas eu sou da opinião de que não adianta aprofundar, porque terão especialistas em todos os setores muito maiores do que a nossa empresa consegue ter. E mesmo sendo uma empresa pequena, a própria outra empresa que era especialista, a Microsoft, quando viu exatamente o que seria o teor dessa concorrência, falou, dificilmente alguém vai fazer algo melhor do que o que eles vão fazer, porque eles dominam o problema. Só que tá dando probleminha, então. É engraçado que eu vivenciei uma experiência nisso que o Cadu tá falando, que um dia eu só estava observando realmente o piloto que estava acontecendo num determinado cliente financeiro. E o engenheiro, ele chegou e entregou uma papelada, na verdade eram 2 folhas, com um monte de número, para uma área de negócio. E aí a pessoa virou para ele e falou assim, fulano, o que é isso aqui? Isso aqui é o resultado do meu algoritmo. E aí, o que eu vou fazer? Não sei, nem eu entendi o que é. Mas quando a pessoa começou a olhar, ele percebeu que de fato o que estava ali no papel que o algoritmo havia gerado era algo da área de negócio. E que obviamente o engenheiro de software ele não ia conseguir entender nada do que estava acontecendo ali. Tanto é que a área de negócio depois volta para a área de TI, né, para o engenheiro de software. E aí, funcionou ou não funcionou? Você me diz. Então tem toda essa... A molecada adora, né, colocar a mão na massa, no machine learning, treinar, me dá aqui uma massa de dados, me dá 1 tera de dados aqui que eu vou treinar. E adora ver lá o cluster rodando e ver um monte de coisinha aparecendo na tela. E no final das contas ele tem um resultado onde o modelo diz para ele que ele acha que ele tem, sei lá, 90% de acurácia de que o resultado está correto. Mas para ele mesmo, o prazer dele é entregar para a área de negócio e ouvir da área de negócio. Cara, você conseguiu fazer um negócio que eu nunca consegui fazer na minha vida. Essa é a verdade. É legal isso, né? Porque até então um ecossistema novo está se montando justamente para endereçar esses temas. Hoje a gente vê plataformas como o Kaggle, por exemplo, que reúne exatamente pessoas apaixonadas por resolver problemas e ter essa experiência que você mencionou. É verdade. Então, muito legal mesmo. Agora, pessoal, o que vocês enxergam como visão de futuro? Onde a gente pode chegar no tratamento dessas informações? O que nos espera aí no futuro próximo? Daniel? Bom, acho que no mercado financeiro, né, olhando de novo com a B3, criando produtos, acho que a primeira coisa que a gente tem bastante interesse em olhar são produtos de compliance. Então, entender quais são atitudes que são suspeitas no mercado, ou que podem estar manipulando preços, ou que não estão de acordo com determinadas regras ou da B3, ou da CVM, ou de outros reguladores. Então, ter um algoritmo que monitore isso e que saiba atuar em cima disso é algo que nos interessa bastante, né? Então, obviamente, existe um braço da B3 praticamente, mas apartado que é a BSM que faz isso. Mas a gente estaria olhando isso como um produto que a gente poderia vender para os nossos distribuidores, para as nossas corretoras, como um caminho potencial para facilitar a vida deles, né? Acho que um outro, aí falando um pouco mais daquela evolução que você mencionou, né? Então, passando da automação de processos já para uma segunda e terceira fase, acho que em termos de tendência, acho que o que a gente gostaria de fazer é de fato poder oferecer esses training sets gigantes, né? Para que quem tem interesse em ver algum tipo de comportamento no mercado ou enxergar algum tipo de relação
tem acesso a esses training sets dos mais variados possíveis, né? Então é muito comum quando a gente fala de bolsa que as pessoas pensem mais em trades and quotes, né? Que é um mundo, acho que muito pequeno de todos os dados, de todos os tipos de dados que a gente poderia fornecer para que o mercado pudesse fazer estudos. Então tem muita riqueza aí em termos de comportamento de pessoas físicas, em comportamento de fundos de investimento, tem toda essa parte eu acho que ainda poderia ser muito bem explorada e tem pouco contato. Então acho que olhando assim para a inteligência artificial, acho que tem essas duas grandes frentes para a gente atuar aí num futuro próximo. Legal. Em linha com isso, tem uma pergunta aqui do Guilherme, que eu acho que você, pelo que você está desenvolvendo de produto, eu acho que é interessante aqui para você. Então ele pergunta o seguinte: como eu enxergo os potenciais benefícios da inteligência artificial nos meus processos? Como é que eu tangibilizo isso sem conhecer o que pode vir de retorno para mim? Então, quando eu entro em uma iniciativa desse tipo, não raras vezes o resultado é incerto. Então, como é que eu faço para lidar com isso? Acho que aí é uma questão também bem cultural essa, né? Tem que ter um buy-in significativo das outras pessoas da sua equipe e até dos seus chefes, né? Para que de fato possa haver um investimento em algo que possa trazer um retorno X, mas que tenha um risco Y de não dar certo, né? E acho que isso assim como qualquer outro projeto que a gente faz no mundo corporativo, ele vai ser submetido a esse tipo de análise, né? Então, eu tenho um risco de um determinado tamanho desse negócio não dar certo, de eu perder tempo, de eu perder recursos, mas se ele der certo, né, qual que é o benefício esperado? E aí acho que cotejar essas duas coisas é como eu faria essa análise ex ante, sem conhecer de fato o problema aí que a pessoa tá colocando. Eu acho que vai um pouco na montagem daquilo que eu chamo de proposição de valor. Fazer um pouco de engenharia reversa e falar assim, o que eu quero atingir? Não é, eu vou utilizar essa tecnologia aqui porque me parece ser super legal, parece que pode resolver meu problema, e aí sim você vai achar no achômetro de que, será que vai me entregar o resultado que eu espero? Mas não, faz uma proposição de valor. Que tipo de problema eu estou querendo resolver? Onde é que eu quero chegar? Né? Que tipo de resultado eu realmente quero ter com isso? É uma agilidade no meu processo? Será então que você não deveria pensar em uma inteligência artificial te ajudando a eliminar alguns dos passos que existem no meio do seu processo? É o engajamento com o cliente? Será então que você não poderia pensar num bot que pode fazer a interação com o seu cliente com 80% das demandas mais comuns que aparecem, por exemplo, no seu call center? Acho que é um pouco do trabalho de engenharia reversa, de pensar assim, onde que eu quero chegar e aí montar uma proposição de valor para conseguir o buy-in, inclusive das áreas de negócio, e mostrar para eles, isso daqui vai te trazer um saving de X%, porque eu vou conseguir melhorar o engajamento com o seu cliente final. Ou eu vou conseguir te dar agilidade e o seu processo, ao invés de levar 2, 3 dias, vai levar algumas horas. Isso, obviamente, se traduz em valor financeiro. Queria aproveitar o gancho e te perguntar também qual é a sua visão de futuro para isso, onde você imagina que isso possa chegar. Bom, por poucas vezes eu estive em um painel com um cliente onde o cliente mencionou uma coisa que sempre está na minha cabeça e que eu acho que é uma puta mina de ouro, que o Daniel mencionou aqui. Você mencionou sobre training set, né? E training set, para traduzir, são bases já formuladas de um assunto específico que você pode disponibilizar dentro de um mercado que outras pessoas reusem. E assim você possa vender esse conhecimento que você criou dentro de um mercado que não existe. Eu acho que uma grande oportunidade para qualquer empresa aqui é uma empresa hoje de dado. Qualquer empresa, obviamente, tem um pezinho na tecnologia. Se você tem um conhecimento específico, onde você consegue criar um modelo que pode ser reusado por empresas que concorrem com você ou que executam trabalhos junto com você, isso significa que você pode ter uma grande oportunidade de colocar isso no mercado e vender. Fato. Isso vai acontecer. A única coisa que eu não vi ainda é realmente um marketplace maduro o suficiente para que as pessoas possam fazer o upload desse modelo e esse modelo possa então ser vendido de uma forma comercial mais madura. Mas eu vejo isso muito como tendência dentro de qualquer indústria. Tá? Em indústria financeira existe uma forte tendência disso acontecer em primeiro lugar, porque tem obviamente grandes ganhos aí, né? E do ponto de vista de tecnologia, eu vejo cada vez mais uma evolução da tecnologia poder ajudar a agilizar o treinamento. Não vou ser
eu não vou ignorar o fato de que quando você começa o processo de treinamento, isso acontece em segundos. Acontece em segundos quando você tem o dado, vai lá, faz o upload e faz com que o modelo seja treinado. Ele termina o treinamento em alguns minutos e você tem um modelo treinado. Mas o ciclo de treinamento ele não se encerra por ali. Existem casos, projetos que levam de 6 a 9 meses para você realmente ter um modelo de acurácia sustentável, acima de 70%, 80%, 90%. Então assim, isso leva mais tempo, mas eu vejo cada vez mais a tecnologia se desenvolvendo e provendo ferramentas para poder agilizar e diminuir a complexidade e o trabalho árduo que tem realmente no momento de você treinar um modelo. Então acho que essas duas coisas são coisas que eu acredito muito que vai acontecer aí nos próximos anos. Legal. Cadu, qual que é a sua opinião? O que você vê de futuro? Eu hoje, quando cheguei aqui, aconteceram 2 fatos aí que me ajudam a dar essa resposta. Eu participei, fui lá embaixo e estava tendo uma explanação aí dos desafios que a Ambima e os reguladores vão ter nos próximos anos com todas essas mudanças. E eu um pouco de fora e sem ser um player direto aí da indústria de fundos, mas acompanhando isso de uma outra perspectiva, fico até imaginando, mas será que eles sabem exatamente o que vai ser essa indústria de fundos daqui a 1, 2, 5 anos, 10 anos? E vai ter essa regulamentação? Você tem 16 mil bolsas lidando com criptomoedas e outras coisas no mundo, e o que está vindo por aí? Então, eu encontrei um amigo que é um grande gestor, que eu conheço ele de infância, e ele me encontrou: nossa, Cadu, o que você está fazendo aqui? Você virou fotógrafo? Então ele me olhou assim e achou que eu era fotógrafo. Então assim, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que se colocar disponível para se reinventar. As mudanças que vêm, dificilmente a gente saberão quais são e o que exatamente vai estar acontecendo nos próximos anos. Mas você, como um participante, se você quer participar do que vai vir aí, você tem que estar totalmente preparado para se reinventar o tempo inteiro. E esse se reinventar significa esquecer quase que tudo que você sabe ou várias coisas que você usou para chegar até aqui, porque daqui para frente o desafio passa a ser outro. Então eu acho que primeiro você tem que estar dentro de uma empresa, de um lugar, de um ecossistema que valorize isso. Então a Bolsa, por que o Itaú e o Bradesco criaram os ecossistemas em torno deles? Porque eles precisam dessa energia, eles precisam ver o que está enxergando para tentar se reinventar. Agora, é muito difícil reinventar uma empresa que tem as raízes e o legado que essas empresas têm. A questão não vai ser mais dinheiro, penetração. Agora, se é uma empresa que tem todas essas raízes, esse histórico, essa bagagem, consegue se reinventar, aí não tem startup que segure uma empresa dessas. Então, assim, a Bolsa tem que se reinventar, o Itaú tem que se reinventar, a indústria de fundos tem que se reinventar, olhando o que tem aí e conseguindo justamente lidar com tecnologias e pessoas novas e todos esses encapsulamentos que existem no Brasil e fora do Brasil da melhor maneira possível. Glauco, o que você acha? Bom, eu tenho uma grande expectativa, na verdade, de poder, ao invés de processar as informações de maneira manual, entrando em sistemas e digitando, eu gostaria de fazer um monitoramento do processo, ficar ali sentado, tendo um analista especialista no assunto, monitorando e tratando a exceção. Por quê? A gente reduz o risco, que acho que esse é o maior ganho no mercado financeiro, é minimizar risco. O risco operacional, que eu digo. Então, esse é a minha expectativa com relação a tudo que a gente está conversando aqui e com o que está sendo já desenvolvido pela B3, com o e-mercado, trazendo um pouco disso também aqui. Essa é a minha expectativa. A gente está mudando para um mercado que vai ser D2 em breve. Então,
A gente tem que processar cada vez mais rápido as informações. Isso tem um impacto gigantesco lá do lado do back-office e nos gestores e tudo mais. Então, assim, quanto mais automação a gente tiver nesses processos, a gente tem um ganho absurdo, porque é fato que a gente vai minimizar o risco e trabalhar na exceção. É isso. É isso que eu espero. É a minha expectativa para o futuro, que não é... Está aí. Eu espero que isso aconteça muito em breve. Eu queria só complementar. Esse se reinventar significa também olhar que os robôs não vão tirar coisas que tem aí, mas o volume de coisas para se fazer e para se olhar e mercados vão ser extremamente maiores. Então, assim, que nem eu coloco que a gente operava, tinha no início 4.000 séries, hoje serão 700.000, e se a gente sair de 7 séries temporais e falar informação como um todo, vão ser milhões. A indústria de investimentos tem milhões de ativos sendo negociados no mundo inteiro. Então, assim, vai vir ondas e ondas, mas vai ampliar muito os horizontes de todo mundo. Então, assim, eu não tenho dúvida de que isso aqui é uma longa jornada para que outras gerações lá na frente vão lidar com um mundo totalmente diferente. Mas essa jornada ainda, e o Brasil entrando nesse cenário internacional, investimentos, quer dizer, isso aqui é uma enormidade de empresas, de informações, de ativos, de possibilidades de estar percorrendo aí para gestores e mesmo a bolsa no mundo inteiro. Eu acho que fato é que inteligência artificial vai virar algo onipresente na vida das pessoas. Outro dia eu estava num cliente, os clientes já começam a discutir possíveis assistentes criados por eles, patrocinados por eles, onde os clientes deles possam ter acesso através desses assistentes pessoais dentro da sua casa, onde você possa se comunicar para ter acesso aos seus fundos. E aí, assistente, como é que está o meu fundo? E aí, você acha que eu devo fazer alguma coisa? Que recomendação você me dá? E isso realmente a gente vai começar a ver nas nossas casas, né? A gente já vê muito disso. Eu tenho na minha casa os meus assistentes. E a gente começa a ver isso dentro de carro, dentro de casa. Então eu acho que a gente deveria cada vez mais estar acostumado com a onipresença dessa tecnologia na nossa vida, porque vem coisa muito mais potente aí. Agora, queria fazer uma pergunta final para vocês. Uma grande empresa que deseja iniciar um projeto com inteligência artificial, por onde ela deveria começar, Daniel? Bom, acho que é bastante o que a gente conversou antes. Acho que a primeira coisa é uma mudança cultural nas equipes, né? É importante. Então, se a empresa for uma empresa que produz produtos, né? que cria novos produtos, acho que tem que ter uma mudança cultural na forma como se entende as dores do cliente. Então, de fato, entender o que precisa ser feito, aonde que aperta mesmo o sapato. Acho que esse tipo de coisa é crucial, porque o que você vai tentar fazer, pelo menos no primeiro momento, na primeira onda, é a automação de processos. E para automatizar processos, precisa conhecer muito bem o processo do cliente. Então, acho que essa é uma primeira parte, né? Acho que vai ter uma escolha muito importante de um parceiro para poder passar qual que é a TI necessária, quais são os experts, como o Cadu falou, né? Acho que não é razoável supor que todas as empresas aqui presentes contratarão seus próprios experts de programação para poder fazer a sua solução de inteligência artificial. Isso não é nem eficiente e não parece ser uma boa ideia. Então acho que a escolha do parceiro, quem vai ser o parceiro que vai te ajudar a fazer esse desenvolvimento é muito importante. E a terceira coisa é que haja uma transferência de conhecimento nesse sentido, né? Então, ok, escolhi o parceiro, mas eu preciso que o parceiro me mostre quais são os processos que eu tenho que ter dentro de casa para a sustentação desse negócio, como que eu faço ele crescer. Se os meus clientes tiverem dúvidas ou quiserem que eu dê uma guinada na direção que eu estou fazendo o desenvolvimento, como que eu devo ou não devo fazer isso. Então acho que todas essas coisas fazem parte de uma transferência de conhecimento que deve vir do parceiro para esse lado. Mas de fato, acho que assim, se tiver que ter uma única coisa muito específica, é conhecer muito bem o problema, né? Então, assim como a B3 se debruçou de fato sobre eventos corporativos, que já é um assunto muito antigo, como o próprio Cadu falou, que já foi
entre aspas, resolvido de diversas formas, com vários approaches diferentes, se debruçar de fato sobre isso e entender aonde está o problema no cliente, isso vai te permitir fazer um produto que atenda ele de uma maneira eficaz. Acho que a chance de, se você não fizer isso, acho que a chance de você fazer só mais uma solução que em breve também será esquecida ou substituída por uma outra tecnologia é bem grande. Cadu. Eu acho que é exatamente o que o Kaczynski falou, e parceria, e se inserir em ecossistemas que te libertem das amarras das organizações. Tá todo mundo, quem está dentro de uma organização está vendo que tem 1000 iniciativas, mas tem um legado e uma inércia que muitas vezes não deixam as coisas acontecer. Tem que entrar um Nubank para ensinar para os cartões que dá para antecipar pagamento de fatura. Nubank já está aí um tempão e está cheio de cartão que você não consegue antecipar a fatura. Então você tem que se inserir dentro de um ecossistema que te promova essa regeneração, mas focando no negócio, em parceiros, porque eu não vou nunca conseguir encapsular as coisas da forma com que a Microsoft encapsulou e nem com as bibliotecas e algoritmos e modelos que estão vindo por aí. Então tem que saber usar isso, tem que saber se conectar aos parceiros que sabem utilizar isso e investir na parceria. Nem sempre acerta de primeira, a coisa às vezes exige um desbravar certos caminhos e temos que ir junto e acreditar que estamos galgando aí uma montanha que é muito maior do que a gente está enxergando. Glauco, o que você acha? Eu acho que assim, trazer a equipe para essa mudança é muito importante, porque as ideias em geral do que dá para melhorar vem de quem está ali no dia a dia tocando os processos. Então, estimular as equipes a pensarem já no que dá para melhorar a vida deles e trazer isso para... Hoje a gente tem a B3 como parceiro, mas eu posso te dizer que a gente levou aí um ano e meio mais ou menos buscando algum provedor desse tipo de serviço. Então assim, não é algo simples de se encontrar no mercado. Você tem um monte de gente hoje que trabalha com inteligência artificial, mas a hora que você pega e explica o seu problema, onde está doendo, como o Daniel falou, muitas vezes o cara nem fala, não consigo te atender, e quando te atende vem com uma proposta que não faz sentido. Então é muito bom saber que a B3 está como parceira da gente aqui para solucionar esses problemas, e a gente começa agora a fomentar cada vez mais a questão do que dá para melhorar no dia a dia. Então é isso, no meu ponto de vista, é trazer as pessoas das equipes que a gente tem hoje para essa revolução, e no final das contas o ganho vai ser geral para todos, inclusive para eles. Thiago, tem fórmula mágica? Por onde a gente começa? Não tem fórmula mágica, não. Fórmula mágica aqui, acho que de tudo que eles comentaram, é tudo muito relevante. Se vocês tomaram nota, realmente são pontos extremamente importantes. E se eu fosse adicionar mais alguma coisa, eu acho que é o autoconhecimento do seu objetivo, né? E mais do que isso, entender que todos nós somos geradores de informação, e não é porque você tem teras e teras de informação dentro da sua empresa que significa que você vai usar tudo aquilo. Então seja seletivo, selecione aquilo que é relevante para que você possa passar para a tecnologia e você possa então ter sucesso no seu projeto. Se você considerar uma boa equipe, experts no assunto, uma equipe também que é expert na tecnologia para te ajudar a selecionar, obviamente, que tipo de tecnologia vocês devem utilizar, tiver uma harmonia entre a área de negócio, a área de tecnologia e uma boa seleção desses dados aí que são relevantes, a fonte da informação é extremamente relevante para o sucesso de um projeto, com certeza eu acho que as empresas vão conseguir atingir um sucesso no primeiro projeto. Eu gostaria de abrir para perguntas, fiquem à vontade, pelo aplicativo, se vocês quiserem, pelo microfone também. Queria lembrá-los que a B3 vai fazer o sorteio de 5 Kindles
Então, após o evento também, convido vocês a passarem no stand da B3 para participar desse sorteio. Gente, agradeço a presença de vocês. Obrigado, pessoal.